Olá, boa noite a todos vocês. Vamos fazer a devolutiva da nossa prova de segunda viés sobre os direitos humanos, dos quais nós trabalhamos principalmente os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, né, os seus instrumentos, e trabalhamos também com vocês várias convenções internacionais sobre direitos humanos. Lembrando a vocês que nós, professores, elaboramos 20 questões e essas 20 questões elas são colocadas no portal AVA e o portal AVA, então, ele randomiza as questões, ou seja, mistura essas questões todas e escolhe 10. Foi escolhida 10 questões aleatoriamente no portal e disponibilizadas na prova de vocês. Nas provas de vocês também as próprias alternativas elas podem mudar de local. Uma alternativa, por exemplo, da letra A, ela pode ir para outro aluno, sair na letra B, ou ir para a letra E assim por diante. Ok? A questão 1 também ela pode cair numa questão 10, a questão 9 pode ser a questão 5 e assim por diante. Então, aqui nós elaboramos uma prova mais ou menos original, que nós separamos ali no portal que caiu, no portal AVA, que caiu na prova de vocês, e então tem essas questões aqui. Então, nós vamos fazer a correção rapidamente com vocês. Vou deixar isso aqui disponibilizado no portal AVA para todos. E lembrando só vocês que quando forem analisar as questões, analisem as respostas corretas são as que estão sublinhadas, ok? No tocante ao Tribunal Penal Internacional, considerando o disposto expressamente no Estatuto de Roma, o tribunal terá competência para julgar o genocídio, os crimes da humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão observar que aqui cita alguns tipos de crimes relacionados com crime da humanidade, de guerra ou de agressão, como por exemplo tortura, racismo, terrorismo, mas omite uma questão ou outra, tá? Ou um tipo de crime ou outra. Então, ou acrescenta, como é o caso aqui de crimes hediondos. Pois bem, a resposta correta é a letra E, o genocídio, o crime contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes contra a agressão. Prestando atenção também, vocês poderão identificar que tipo de crimes são esses contra a humanidade, de guerra, de agressão e genocídio. A própria prova ela vai nessa direção e ela sinaliza apontando uma questão ou outra aqui, ok? Bom, a questão número 2, acerca do Tribunal Penal Internacional. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta também aqui é letra E. De acordo com o Estatuto de Roma, instrumento que instituiu o TPI são considerados crime contra a humanidade, a escravidão e o apartheid cometido em casos de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Viram? Aqui já tem a definição, por exemplo, de crimes contra a humanidade. Tipos de crimes contra a humanidade. Terceiro, no tocante ao direito de liberdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, estabelecido, né, na Convenção em 1966, Convenção da ONU em 1966, estabelece que ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com a obrigação contratual, ok? Então, muitas vezes você não consegue cumprir uma obrigação em um contrato civil, dependendo desse tipo de situação, você não será preso, ok? O artigo 2 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais afirma: cada Estado do presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio
como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômicos e técnicos, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente pacto, incluindo em participar a adoção de medidas legislativas. A ideia da realização progressiva dos direitos sociais contém na sua base, no que se refere à responsabilidade do Estado pelos direitos humanos, o princípio da vedação ao retrocesso. Tá? Então, uma lei não pode retroceder. Tá? Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação raciais não se aplica às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado membro entre cidadãos e não cidadãos. Mas as outras alternativas aqui, A, B, C, D, elas todas preveem isso, são previsões que estão relacionadas com a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas da Discriminação Racial. Sobre a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, estabelece que os Estados-partes se comprometem a derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam crime contra as mulheres, né? Trabalhamos isso com vocês. Infelizmente, existem muitos estados nacionais que ainda têm penalidades específicas para as mulheres e para os homens não. Então, esse aqui foi um dos... a própria convenção trabalhou nessa questão, derrogando essa discriminação contra as mulheres, pelo menos no papel, né? Conforme prevê a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes, não são considerados como tortura dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções ou que sejam inerentes de sanções ou que delas decorram. A Resolução 96 A Resolução 96 de 11 de dezembro de 1946 da Assembleia Geral da ONU declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional. Neste passo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do crime do genocídio, tá, afirmou que a transferência forçada de menores de um grupo religioso para outro grupo religioso, cometida com a intenção de destruir aquele, também é considerado genocídio. Tá? Por quê? Porque essa transferência tem como objetivo de crianças, tem como objetivo tirar a sua própria identidade e o seu elo de ligação com a cultura do qual fazia parte, da cultura do qual onde vivia e assim por diante. O sistema de proteção dos direitos humanos pode apresentar diferentes âmbitos de aplicação. Daí falar em sistemas global e regional de proteção dos direitos humanos. O sistema global é o sistema primeiro, junto com o sistema global, surgem os sistemas regionais de proteção que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional. No plano regional, o Brasil faz parte da, número 2, e aí, complete, né? Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas enumeradas no texto. Ou seja, o sistema global é um sistema da Organização das Nações Unidas que junto com o sistema global surgem os sistemas regionais que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional. No plano regional, o Brasil faz parte da Organização dos Estados Americanos. Na próxima aula, nós estaremos, inclusive, trabalhando esses sistemas e falando sobre a Organização dos Estados Americanos. A respeito do Tribunal Penal Internacional, considere as questões abaixo. Né? Dessas 4 alternativas, só a 2 e a 4ª é correta. O restante é errada. Número 1. O tribunal terá competência relativamente aos crimes cometidos
antes e após a entrada do vigor Estatuto de Roma, desde que manifestada expressamente a concordância do Estado parte, né? Veja bem, que o Estado parte tem que manifestar expressamente a concordância e também sobre a competência relativa. Tá? Terceiro, o tribunal não possui personalidade jurídica internacional. Sim, o tribunal, conversamos com vocês, possui uma personalidade jurídica internacional. Tá? No que tange a temática do exercício jurisdicional no âmbito dos direitos humanos, assinale a opção que corresponde ao diploma que inclui e disciplina o Tribunal Penal Internacional. É o Estatuto de Roma. Outras perguntas acima, todas respondem ela, né? É o Estatuto de Roma de 1998, beleza? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é: o dever de colaboração do Estado parte para com o Tribunal Penal Internacional não é absoluto, podendo o Estado parte não entregar o Estado ou entregar estrangeiro ao tribunal, caso o Estado parte tenha firmados acordos de imunidade com o Estado terceiro. Trabalhamos isso com vocês sobre a questão aqui do Estado brasileiro, né? Segundo o Estatuto de Roma, do TPI, dentre os crimes contra a humanidade, o extermínio é definido como aquele que compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como privação, acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. Ok? Com relação aos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, assinale a opção correta. O crime de apartheid é praticado no contexto de um regime institucionalizado de opressão e domínio sistemático de um grupo racial sobre um ou mais grupos nacionais e ou com a intenção de manter esse regime. Está de acordo com a questão que nós falamos aí e corrigimos com vocês em cima, ou dentre as primeiras questões. O TPI revolucionou a proteção dos direitos humanos. De acordo com o Tratado de Roma, qualquer ato praticado com consciência como parte de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil é considerado crime contra a humanidade. Veja, estou repetindo a mesma resposta do enunciado que acabamos de comentar. Neste contexto, constitui o ato qualificado como crime da humanidade a deportação ou transferência forçada de populações. Tá? Isso aí também identificamos e falamos com vocês. Esta é a prova, ok? Se tiver alguma alternativa, se tiver alguma anomalia, algum problema na prova, vocês deverão contactar a gente, professor, principalmente por meio de e-mail, nunca dentro do grupo, tá? Porque senão isso aí vira uma bagunça generalizada e eu não vou atender solicitação nenhuma dentro de grupo da classe. Então, vocês me mandam pode me mandar sem problema um WhatsApp, se for o caso, de maneira individual, maneira particular ou no e-mail da faculdade. Para todo, a maioria de vocês saiu muito bem na prova, logicamente, né? Estudaram bastante, muito mesmo. Acompanharam as nossas aulas e dessa vez acompanharam melhor mesmo as nossas aulas, porque nós colocamos atividades em todas as aulas para forçar vocês a entrarem e fazerem essas atividades, e essas atividades valiam nota. Bom, muitos saíram então bem nas provas, erraram uma ou outra questão, tá? Agora, alguns de vocês continuaram ainda não fazendo os exercícios, e esses exercícios todos eram pontuados, e então a nota poderá ser um pouquinho menor. Eu não lancei as notas ainda, esperando a gente fazer essa devolutiva aqui da prova. A partir de sexta-feira, provavelmente as notas já estarão lançadas no liceu.
No mais, gente, eu quero agradecer muito a vocês. Continuem estudando, tá? E até mais.